Super Sim. Crédito pro corre não parar. Super Sim oferece. Jornal do Nordeste. Muita gente não vê você no seu corre, mas com a Super Sim é diferente. Aqui é Sim, empréstimos até R$ 2.500, sem complicação e Pix na hora. Super Sim, crédito pra vida real. Olá a todos os telespectadores que acompanham a DMTV em todo o Nordeste. Está no ar mais uma edição do Jornal do Nordeste, transmitido e exibido para todo o Nordeste. Aqui você acompanha tudo o que aconteceu no dia aqui no Jornal do Nordeste. E você vê os fatos, os casos e até as reportagens importantes que aconteceram no dia. O Jornal do Nordeste oferece mais credibilidade e serviço ao telespectador, que faz acompanhar o nosso Jornal do Nordeste no dia a dia. E fique ligado, pois não perca essa edição. E começa agora mais uma edição do Jornal do Nordeste para que você fique ligado nas notícias da sua região. Jornalismo imparcial, jornalismo com ética e credibilidade aqui no Jornal do Nordeste. Fiquem ligados e não percam mais uma edição do Jornal do Nordeste. Começamos mais uma edição do Jornal do Nordeste com essa reportagem. Um comerciante morre durante a ação policial em São Cristóvão. Uma ação que, claro, repercutiu entre os moradores. Muitos vídeos foram feitos da noite de ontem, uma noite muito tensa, de muita violência, mas também de muita angústia. E nesses vídeos que circulam pelas redes sociais, o que a gente mais acompanha é o depoimento dessas pessoas dizendo: Léo, um homem inocente, ele não tinha nada a ver com isso. Um homem trabalhador, estava trabalhando ali mais um dia de trabalho e que deixa pelo menos 2 filhos. É a informação que a gente tem baseado nos moradores, nos vídeos que circulam nas redes sociais, feitos ainda ontem. Muitos desses vídeos, Camila, você que acompanha o Jornal da Manhã, aqui nesse ponto, ó, na Avenida São Cristóvão. Por quê? Porque logo depois dessa ocorrência da morte de Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo do Lanche, os moradores saíram aqui pelas ruas de São Cristóvão, ocuparam a avenida principal em manifestação. Então aqui a gente vê os resquícios dessa manifestação. Muitos materiais foram queimados, como pneus, outros materiais que ganham combustão. Não só aqui mais à frente, inclusive, na outra ponta da Avenida São Cristóvão, tem a 49ª Companhia, que é a companhia responsável pelo policiamento no bairro e que participou dessa ação de ontem. Lá também teve manifestação dos moradores honrando a memória de Léo do Lanche, que ontem morreu durante essa situação aqui no bairro de São Cristóvão. Oficialmente, o que é que a Polícia Militar nos conta? Tem um comunicado, uma nota enviada para a nossa produção, onde a 49ª diz que fazia um policiamento, um reforço policial, uma ação de rotina, melhor dizendo. Fazia uma ação de rotina aqui no bairro quando se deparou com homens em situação suspeita. De acordo com a Polícia Militar, esses homens atiraram contra as equipes policiais. Houve um revide e quando os policiais voltavam para a viatura, observaram um homem baleado. Esse homem, socorrido pelas equipes da Polícia Militar, levado para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, é o mais próximo aqui desse ponto, mas que não resistiu aos ferimentos. Esse homem é justamente Léo do Lanche. E aí, com base nas testemunhas, com base nos moradores, Léo não tinha nenhum envolvimento com nada, não teria participado
dessa situação e acabou atingido durante esse confronto. O que é que a gente tem agora pela manhã? A gente já vê que os resquícios dessa manifestação continuam aqui na avenida, mas o trânsito já foi liberado. A gente também viu uma grande movimentação das equipes da Polícia Militar, não só da 49ª, mas também de equipes especializadas circulando aqui pela avenida principal, mas também dentro do bairro. E agora há pouco tinha uma equipe da Integra. Eu vou até pedir para a Luan mostrar aqui, ó, que tem um carro aqui ainda da Integra. Eu conversei com esse funcionário e ele explicou para a gente que os ônibus do transporte coletivo, aqueles ônibus convencionais de transporte público, não estão acessando São Cristóvão. Portanto, os passageiros precisam seguir até aqui a avenida principal. Camila. Agora você vai ver uma reportagem sobre os direitos dos avós e netos. Vamos lá, vamos explicar esse assunto, né, Clarissa? E já quero iniciar perguntando aqui à doutora Tatiana Napravenec o seguinte: é muito comum, doutora, que aquele avô, aquela avó cuide de um neto por muito tempo, por exemplo. É criança, aí no momento da adolescência, aquele pai, aquela mãe quer de volta aquele filho, vai viajar, né, para outro local, quer. Só que aí o avô e a avó já tem aquele laço. Só que ele não tem a guarda. E aí, o que é que acontece? Bom, essa é uma situação que a gente vê, né, de forma muito cotidiana, esta realidade de convivência, né, mais firme com os avós durante muito tempo. Então, a lei, né, ele não vai assegurar de forma direta, né, esse exercício da guarda aos avós, porque os pais têm preferência em relação a isso. Mas a lei vai assegurar o melhor interesse da criança e do adolescente. Então, naturalmente, se existe uma convivência, né, durante anos com esses avós, a construção de laços, né, uma rotina naquela residência, a lei vai sim, né, identificar se é adequado modificar a residência com os pais diante de uma situação que já está consolidada. Então, existe sim a possibilidade da lei manter esta guarda ou formalizar essa guarda com os avós em relação ao melhor interesse, né, da criança e do adolescente. Já que a gente está falando dessa parte, né, de guarda, já me lembro o seguinte: e quando acontece um divórcio? Porque até na minha primeira participação falei desse amor tão puro, né, que é o amor de avô, amor de avó. Mas aí acontece aquela proibição. E aí, doutora? Então, aí a lei também, né, ela prevê a possibilidade desses avós requererem judicialmente a regulamentação desta convivência, né? Então, naturalmente, o melhor caminho é que haja o diálogo entre os pais, mas se houver esse obstáculo, né, de convivência, como é algo que é também garantido à criança e ao adolescente, o direito a esse acesso, né, a uma convivência ampla familiar, eles podem pleitear judicialmente esse direito de convivência, né? Naturalmente, não colocando os menores em situações de risco, né, vulnerabilidade ou qualquer situação relacionada a isso. Aproveitando esse gancho, aí já também vem outra dúvida em relação à pensão. Em que momento os avós são obrigados a pagar a pensão? Esse também é um assunto bem polêmico, né? Porque às vezes os avós vivem sofrendo ameaças. Você vai pagar a pensão, né? Aquela situação. E aí a lei também prevê sim essa possibilidade, mas não é automática, certo? A lei prevê que os avós, né, essa questão do pagamento de pensão é complementar e subsidiária, ou seja, quando os pais, por alguma razão, não têm condição, né, de pagar essa pensão alimentícia, os avós podem sim ser chamados para complementar, ou seja, de forma subsidiária, a pagar sim pensão alimentícia para os netos. A gente está falando muito dos direitos e deveres dos avós, mas e o dos netos? Então, tudo isso envolve o direito dos netos também, da criança e do adolescente, né? O direito de convivência, o direito de prestação alimentar também é assegurado à criança e ao adolescente, né? Então, é um direito recíproco. Não é só o direito dos avós conviver com a criança e o adolescente, é um direito da criança e do adolescente ter direito a esse afeto, a essa construção familiar. Isso faz parte do desenvolvimento e a lei, o ordenamento jurídico privilegia que isso aconteça de uma forma concreta e salutar o desenvolvimento da criança e do adolescente. É muito bom a senhora falar isso, porque é o seguinte: a gente sabe que a gente está falando muito de criança, adolescente, mas naquele momento em que o neto tem mais de 18 anos, continua na casa dos avós, e aí o avô, por exemplo, está de uma forma debilitada. É obrigatório ele ajudar de alguma forma financeiramente esses avós? Veja, não existe uma obrigatória
obrigatoriedade imediata, mas sim há essa possibilidade, né, desses avós pleitear. A justiça identificando que existe uma vulnerabilidade em relação a esses avós, uma situação, né, que é necessário essa assistência, né, o neto pode sim vir a ser obrigado a prestar assistência a esses avós, ele tendo capacidade financeira, né, então a justiça vai analisar cada caso concreto e existe a possibilidade legal de haver esse enquadramento sim e essa possibilidade de pagamento. A gente está falando muito de guarda, de pensão. Eu queria que a senhora falasse agora sobre as orientações. A gente iniciou falando na nossa participação sobre essas situações dos avós estarem com os netos, criando e tal, mas não tem a guarda. Qual a orientação que a senhora traz? A melhor situação diante disso é realmente regularizar para não ter uma surpresa lá na frente e acabar, né, passando por algumas inconveniências. Então, o correto é procurar um advogado ou a defensoria, conforme for o caso, para se informar, identificar qual é o caso que está sendo vivenciado, se seria, sim, uma situação de buscar a regularização dessa guarda ou não, é se informar juridicamente desta situação, até porque se essas crianças, esses adolescentes convivem com o avô, né, até para fazer algumas situações, né, no meio do direito em si, necessitaria dessa formalização da guarda, porque sem essa formalização há uns obstáculos, né, para a vida cotidiana mesmo. Seria aí, por exemplo, só os pais concordarem que aí os avós têm direito a essa guarda? Isso ficaria bem mais fácil, né? Mas como envolve menor de idade, criança e adolescente, né? Essa situação teria que ser posta judicialmente e o Ministério Público atua no processo para identificar se de fato este acordo atende o melhor interesse, né, dessa criança e desse adolescente, se isso é salutar para o desenvolvimento, né, dessa criança e adolescente. Doutora Tatiana, obrigado aqui pela participação com a gente no Bom Dia Pernambuco, esclarecendo esses direitos e deveres dos avós e dos netos. Eu acho que o principal caminho sempre é o diálogo, né, para manter essa boa relação. Eu volto com você no estúdio. Agora vamos seguindo com outros assuntos, só que esse fala sobre o estelionato eletrônico, que fizeram uma vítima a cada 18 minutos em Pernambuco. Clarissa, eu acho que antes de tudo a gente precisa entender qual a diferença entre o estelionato comum e também a fraude digital, porque aí tem penas diferentes. E aí a gente convidou Eronides Menezes, que além de delegado, ele é especialista em segurança digital. Bem-vindo ao Bom Dia Pernambuco, bom dia. Eronides, qual a diferença entre estelionato comum e fraude digital para a gente entender esse contexto? Bem-vindo. Bom dia. Bom, a principal diferença é que o estelionato digital ele utiliza meios eletrônicos para justamente enganar a vítima, convencer ela a fazer algum tipo de transferência, pagamento. Então, em vez dele abordar a pessoa na rua, como aquele bilhete premiado, como é o golpe mais conhecido de estelionato, ele faz isso de forma digital, seja por ligação, seja por e-mail, envio de links ou mesmo anúncios e sites fraudulentos, falsos, para convencer a pessoa a fazer aquela transferência, aquele pagamento. É dessa forma que ela é enganada. Tem ocorrido muito aquele link que chega por SMS para você clicar, fazer a atualização do cartão de crédito, da conta bancária. Quais são os cuidados que acho que o cidadão deve ter? Bom, essa é uma forma muito simples de abordagem pelos criminosos. Eles enviam links para a pessoa mascarando o endereço. Muitas vezes até o endereço é praticamente idêntico, mudando uma letrinha ali. A pessoa acaba não percebendo, acaba clicando. Recomendação, se você receber qualquer mensagem via WhatsApp, SMS contendo o link, você deve ignorar. Se referiu a um banco que você tem realmente conta, entra no banco e vê se vai exibir alguma mensagem. Não exibiu, pode ignorar. Não clica naquele link porque ele vai provavelmente lhe direcionar para um site falso da sua instituição financeira, que você vai digitar lá a sua agência, conta e a senha, e ele vai conseguir roubar seus dados e invadir então sua conta. A gente trouxe agora um número da pesquisa, né, que 29.126 pernambucanos foram vítimas de golpes digitais somente no ano passado. É um número muito expressivo. Quais são os golpes mais frequentes aqui em Pernambuco? Aqui em Pernambuco tem crescido e ainda continua havendo o golpe do falso advogado. A abordagem que a pessoa pega o processo, bota a foto do advogado ou o logo do escritório da advocacia e entra em contato com as pessoas dizendo, olha, você ganhou sua causa. Por quê? Os criminosos utilizam principalmente 2 gatilhos. O primeiro deles é o medo. Aquele, olha, tem uma transação não reconhecida na sua conta,
Então, você vai ter que fazer alguma coisa, senão vai perder seu dinheiro. Então, utiliza ali uma estratégia de medo. O segundo gatilho é alguma vantagem. Então, é um desconto que você ganhou, é uma promoção. Então, esses dois aí realmente seduzem a pessoa, ela acaba sendo enganada, ludibriada ali e digitalmente pelos criminosos. Por isso que todo mundo hoje está com a vida no celular. É muito mais fácil fazer um pagamento, uma transferência. Então a abordagem não precisa mais ser corpo a corpo. É muito mais simples e à distância via celular. Pois é, e logo no início do jornal eu trouxe um exemplo de que a gente acaba recebendo uma mensagem dizendo a compra na loja X foi aprovada no valor de R$1.000. 5 minutos depois a gente recebe uma ligação de uma gravação dizendo: se você reconhece essa compra, digite 1, se não, digite 2 ou aguarde na linha para falar com o atendente. É aí que os bandidos acabam agindo, né? Verdade, é aí que mora o perigo, porque as falsas centrais, elas existem e no mundo inteiro. Inclusive, esta semana teve uma operação da Interpol que desbaratou uma delegacia falsa da Polícia Federal num país da África, lá que fazia milhões de fraudes contra brasileiros, inclusive. Então, contra ataques até a população do mundo inteiro era feito, né, as fraudes que eles faziam, e foi desbaratada. E isso daí não é a primeira vez, já teve em outro país, no Camboja também. Então, essa falsa central aí, justamente ela utiliza o gatilho do medo. Se você não reconhece, toque 2. Quando toca 2, então aí ele transfere para a falsa um operador que vai entrar em contato e querer orientar você. A melhor ferramenta que eu considero é conhecimento. Você saber quais são os golpes mais comuns, como é que o golpe funciona, como a quadrilha tem agido, para você se prevenir e alertar as pessoas. Por isso eu divulgo sempre lá, eu tenho um perfil na rede social Delegado Menezes, tem todas as dicas de segurança semanalmente, solto vídeos e as pessoas: esse eu caí semana passada, minha esposa caiu. Toda semana alguém está caindo numa fraude. Falando disso, vítima A, vítima B, esposa, filho, quem são as principais vítimas desses bandidos? Pensavas que seriam só idosos, nada disso. Pessoal que está mais conectado é o que é mais vítima, pessoas entre 25 e 50 anos. Então, muito cuidado quando estiver publicando algo na rede social, principalmente agora nas férias, né? Porque tem a clonagem na rede social, né? Isso mesmo, o uso de IA pode clonar sua voz, entrar em contato com seus familiares, por isso que você deve alertar, além das promoções que surgem em rede social, que é muito fácil publicar anúncios lá com sites falsos, com a voz de algum jornalista apresentando o jornal. Então tem que ter esse alerta sim. Então, Eronides Menezes, muito obrigado. A gente acabou de conversar com o Eronides, que além de delegado é especialista. Ganhamos mais tempo aqui, doutor. Acabei de ter informação aqui. Pronto, vamos lá. Já que a gente ganhou mais tempo um pouquinho, me fala em relação ao perfil dessas vítimas. Quando a gente pega a rede social agora nas férias, por exemplo, a pessoa está indo, um exemplo, para Garanhuns, né? Aí fez a foto de Garanhuns. No perfil lá que a pessoa pensa que é da família, acaba percebendo ali que não, tá tudo bem, né? Mas não tá tudo bem não. Aquilo ali pode ter sido um golpe, porque a pessoa está pedindo dinheiro, ou então dizendo assim: fulano sofreu um acidente no meio do caminho, está precisando de tanto para poder pagar a ambulância. Qual o comportamento e o cuidado que quem está recebendo uma mensagem dessa deve ter? Bom, para quem publica esse tipo de informação antes de viagem, vai ficar incomunicável, recomendo que não faça isso. Faça só depois que você chegar, né, da viagem, deixa isso bem restrito, porque se o perfil é público, eles vão utilizar essa informação para abordar os seus familiares. Então, fica atento, sempre que você tiver um pedido de urgência, nada é tão urgente que não possa ser confirmado. Além de mais, um detalhe: a transferência, o pagamento nunca é para quem está solicitando, é sempre para a conta de terceiros. E aí, depois que a pessoa faz, fica difícil reaver. Tem como reaver? Tem sim. A primeira providência é você entrar em contato com o seu banco. Não adianta você correr só na polícia para fazer o boletim de ocorrência. Entra em contato no aplicativo do banco, contesta a transação que você fez imediatamente. Agora, todos os bancos foram obrigados a inserir essa informação dentro do aplicativo bancário, para que a pessoa contestar e reaver o dinheiro mais rápido. Exatamente. O Pix se tornou muito fácil, né, para o bandido agir, né? E é preciso ficar atento, porque o golpe do Pix, ele pega de uma forma que acaba levando o dinheiro todo, não importa a classe social. Isso mesmo, né? O golpe do falso advogado, como eu falei no início, o falso gerente de banco, esse tem feito muitas vítimas, o pessoal está perdendo o dinheiro da conta inteira. Então não tem isso de você fazer transferência para desfazer uma transação. Nada disso, você não deve
atender a ligação e obedecer como um robozinho tudo que a pessoa manda. Leia a tela, veja o que você está fazendo, para você não ser manipulado, que é justamente o estelionato faz isso, manipula a pessoa, convence ela através da confiança para que ela efetue a instalação de um aplicativo malicioso no seu celular, efetue a transferência achando que está transferindo, protegendo lá o seu dinheiro de um golpe que teria sofrido. Você entrou na sua conta, o dinheiro está lá, não teve nenhuma transação fraudulenta. A mensagem veio por SMS, por WhatsApp, por ligação. Calma, abre o aplicativo bancário. Não surgiu nenhum alerta, então você já sabe, não, isso aqui é uma tentativa de fraude, é uma tentativa de golpe. Como eu falei, acessa lá a rede social Delegado Menezes, está em dúvida, antes de fazer a transação, vou ter o maior prazer em ajudar ele a responder, e lá tem vários vídeos com as dicas de segurança. Tá joia, então. Euronides, muito obrigado, viu? Clarissa Góes. Agora vamos falar sobre o artesanato florianense. Nenhuma peça é igual à outra, e é justamente aí que mora o charme. No artesanato feito em Floriano, cada linha, cada contorno e cada curva carregam uma digital e a dedicação de quem coloca a alma no que faz. Cada peça é diferenciada da outra, até porque eu gosto de artesanato e eu estou aproveitando retalhos, porque antes eu costurava e na minha casa ficou bastante retalho. E eu faço com muito amor, porque eu acho lindo e todas as pessoas que veem gostam bastante. Cada peça é diferente uma da outra. Cada traço, cada curva carrega um sentimento. Para as artesãs, a confecção vai muito além do sustento. É expressão, terapia e orgulho. Eu aprendi com meu pai, né? Essa é uma herança da ancestralidade. E, assim, é a questão do bem-estar, a questão do dom, né? Da gente desenvolver determinados dons, a questão de gostar também, porque quem trabalha com artesanato trabalha com amor. Uma dedicação que salta aos olhos dos turistas e dá alma a cada objeto exclusivo. E por falar em exclusividade, há uma raridade que só Floriano tem, a cerâmica de argila branca. O segredo é uma verdadeira transformação da natureza. Antes de ir ao fogo, a matéria-prima é escura, mas basta passar pela alta temperatura do forno que a mágica acontece. Ela ganha esse tom branco, puro e impecável, que encanta pela elegância e singularidade. Tem muito turista, tem muita gente de fora e vem, quer levar a lembrancinha, leva um imã, leva o farol, leva as pecinhas menores, que ela pode ser para lembrancinha, pode ser um imã de geladeira, pode ser de várias funções você usa ela. Por isso que o pessoal gosta mais, é por causa disso aqui, porque a cerâmica branca só Floriano. Nem sempre a argila foi destinada exclusivamente ao artesanato. Isso foi bem depois, porque no início, esse barro, que é característico de Floriano, era utilizado para fazer as encanações que levavam água para as primeiras residências. Mas 100 anos se passaram e agora a argila branca dá lugar à arte, peças que imprimem a identidade do povo florianense. Mais do que admirar na prateleira, o visitante aqui é convidado a viver a experiência. No ateliê de argila, os turistas trocam o papel de espectadores pelo de artesãos por um dia. Sentir a textura da argila úmida e da forma à própria imaginação vira uma das memórias mais marcantes das férias. Muitas ideias, a cooperativa é muito legal aqui. Somos do Rio Grande do Sul e admiramos muito a parte de cerâmica, a parte do feito à mão, do cuidado, da dedicação em produzirem cada peça. E tem muita variedade. Para os turistas, não se trata apenas de comprar um presente, é levar uma memória cheia de significado, conhecer as particularidades da região e apreciar a beleza da exclusividade e o carinho do trabalho artesanal. No caso de Floriano, o artesanato mostra que a maior riqueza a gente não consegue fugir. Então, o Lud falou, vamos conhecer um ateliê de cerâmica, bora pra já. E o que você achou das peças? Muito lindas, muito lindas. Já vai dar assim para ter uma ideia ou levar algum modelo? Eu já tô louca para colocar a mão no barro aí e também fazer cerâmica aqui. Tem
Tem gente que viaja quilômetros para conhecer história, arquitetura e cultura. Mas e se eu te disser que dá para fazer tudo isso sem nem sair de Teresina? O nosso embarque é bem aqui, no centro da cidade. E o destino é uma Teresina que muita gente passa todos os dias, mas talvez ainda não conheça de verdade. Nós queremos mostrar a riqueza que Teresina tem, né? Que a verdadeira riqueza está na nossa história. E quando a gente transmite essa história de um modo que mostre esse pertencimento, as pessoas se conectam a isso, né? As pessoas entendem que a identidade delas está aqui, sempre esteve aqui. E elas passam a valorizar ainda mais isso, que é tão rico e que a gente tenta passar de uma forma, da melhor maneira possível, né, para as pessoas. Então é criar experiências dentro disso, não só uma visita, não só de passar na frente, mas também de conectar as pessoas. O roteiro passa por lugares que ajudam a contar a história da capital. O tour nesses carrinhos elétricos dura cerca de 1h30. A maioria, né, do público não conhece ainda nem o Marco Zero, né? Que é tão importante em todas as cidades. Quando você vai numa cidade, né, o primeiro lugar que você quer ir é no Marco Zero. E não é só parar e olhar. A cada parada tem história, curiosidade e aquele tipo de informação que faz a gente pensar. Como eu não sabia disso? E aí que até quem nasceu e cresceu em Teresina pode acabar se sentindo turista na própria cidade. Tem muitos lugares em Teresina e apesar de ter nascido aqui, eu me surpreendi muito com alguns lugares que eu nunca entrei, como a Igreja do Amparo. A gente passa na porta, mas nunca entrou. O próprio Palácio de Karnak, a gente passa e nunca entra. Então, a curiosidade de vir conhecer a nossa história. Tá gostando do passeio? Sim. Sim. E o carrinho é legal? Sim. A gente está acostumado a passar no centro de Teresina com pressa. Trabalho, compras, mas a bordo daqueles carrinhos, o convite é exatamente o contrário. É reduzir o ritmo, desacelerar, prestar atenção e entender que entre as ruas de Teresina, a cidade revela histórias e personagens que ajudaram a construir o que ela é hoje. Os meus familiares moram aqui, né? Então eu já tenho um apego muito grande emocional para essa cidade e dessa vez a gente voltou pensando em fazer mais passeios, tentando conhecer mais a cidade, né? Então foi uma oportunidade muito rica e muito importante, porque a minha relação com a cidade ela ficou muito melhor, envolvendo muito mais carinho, muito mais, né, emoção. E se para quem mora aqui o passeio é uma redescoberta, para quem vem de fora é uma forma de conhecer Teresina além do óbvio. Não só pela foto diante de um prédio histórico, mas pelas histórias que existem por trás dele. A gente não conhecia a história de Teresina, eu conhecia a história mais que minha mãe conta, né, mas é muito... a história familiar, mas a história da cidade mesmo, a gente conhece muito pouco. Então o passeio é uma oportunidade de a gente conhecer, né, no local, conhecendo os monumentos históricos, como foi fundada a cidade, em que ano, né, os marcos importantes. Para quem estuda a história da cidade, iniciativas assim são um convite para olhar de novo para esse espaço, reconhecer o seu valor e entender que é justamente aqui que estão muitas das raízes da capital. Especialmente ali na Praça da Bandeira, é o centro original de Teresina. Ali está a nossa primeira igreja, ali está o primeiro mercado, ali ficou durante algum tempo o Palácio do Governo, o Colégio Escola Normal. Então ali dentro daquele conjunto, daquele sítio urbano, tem vários dos primeiros prédios de Teresina. E é algo que deve ser incentivado e é algo que deve ser conhecido pelo teresinense e também pelos turistas. Depois de conhecer a história, uma fachada antiga, uma igreja ou uma praça pode ganhar um significado completamente diferente. Passando pelo centro, eu vi que o centro está vivo, né? Que Teresina pulsa. Então a gente fica muito feliz em ver que tem iniciativas como essa que nos trazem, né, para relembrar que a nossa cidade é muito linda, que a nossa cidade ela é muito completa. E se depender da avaliação dos pequenos, o passeio já está mais do que aprovado. Entre descobertas, diversão e muita curiosidade, tem criança querendo aproveitar cada minuto dessa aventura pela cidade. Me fala o que você mais está gostando até agora do passeio. O museu. Esse daqui? Sim. O que foi que você já viu por aqui? As pedras. É bonito? Você gostou? Sim. E aí, para suas férias, você está achando que é um passeio legal de fazer? Sim. Lá no carrinho é legal passar pela cidade? Sim. Por que é legal passear naquele carrinho?
porque a gente pegou o melhor lugar. Dá pra ver tudo, né? Sim. No fim das contas, o destino desse passeio não é apenas um ponto no mapa, é a memória da cidade. E que quando a gente aprende a conhecer, também aprende a valorizar e a preservar. Disse tudo, viu, Aniele? É verdade, o passeio é bonito e vale muito a pena. Se você tiver a oportunidade, faça. Agora vamos pro intervalo. É rapidinho e fique ligado nas notícias que vem por aí. Chegou o último saldão de férias do Recife Outlet. Até 50% off em grandes marcas, com descontos imperdíveis. São apenas 3 dias de ofertas, de 24 a 26 de julho. Essa é a oportunidade que você estava esperando. Recife é a capital que mais abre vagas de creche no Brasil, porque a prefeitura sabe tirar projeto do papel. Em 5 anos, o número de vagas triplicou e continua crescendo. Nas creches do Recife, são 5 refeições por dia e ainda fardinha lavada. Já são mais de 100 novas creches e vem mais por aí. Olha como tá ficando a do Cordeiro. É segurança para as crianças e mais tempo para as mães. O trabalho não para. Prefeitura do Recife. Eu vou mostrar o que um homem de verdade faz com o poder. A hora de conversar já passou. Olá, nós somos a DMTV Matriz de Pernambuco, emissora matriz integrada à rede DMTV. Hoje é sexta-feira, dia 24 de julho do ano de 2026. Novo Chevrolet Sonic, com condição especial de lançamento, a partir de R$ 129.990 e taxa zero. Não vai sair da sua cabeça. Depois de um intervalo, nós voltamos com mais informações e serviço ao telespectador. O Hospital São Marcos retoma atendimento a pacientes do SUS. É uma notícia muito bem-vinda, Ângela. Quem está nessa fila de espera são aproximadamente 200 pacientes que aguardam pelo início desse tratamento aqui no Hospital São Marcos. São pacientes regulados pelo Sistema Único de Saúde. A gente já alerta que esses atendimentos, eles são retomados de forma imediata, mas que não precisa vir para o hospital aguardar de forma presencial. Os detalhes desse assunto a gente passa a conversar a partir de agora com o doutor Marcelo Martins. Ele é diretor técnico aqui do Hospital São Marcos e tem mais informações para a gente. É importante a gente dizer realmente que esses atendimentos, eles são retomados de forma imediata, é isso mesmo? Seja bem-vindo. Bom dia a todos que nos assistem. É sim, os atendimentos são retomados de forma imediata. Nós comunicamos ontem oficialmente à Fundação Municipal de Saúde, à Secretaria Estadual de Saúde e ao Ministério da Saúde, que o São Marcos, uma vez que foram garantidos os insumos para que esses atendimentos sejam feitos, eles vão ser retomados imediatamente. A interrupção ela tinha decorrido, como a gente já tinha avisado anteriormente, única e exclusivamente por causa de uma impossibilidade material. Nós não tínhamos os insumos, nem materiais, nem medicamentos para tratar essas pessoas. Uma vez que esses insumos foram garantidos, a gente vai retomar os atendimentos imediatamente para a alegria de todos e para a alegria do São Marcos. O São Marcos está aqui para isso, para atender as pessoas. Qual a percepção com essa visita do Ministério da Saúde? Foi muito bom. Foi muito bom. Quer dizer, as equipes do Ministério da Saúde são equipes técnicas que têm conhecimento da dinâmica de funcionamento dos CACONs de maneira mais aprofundada. O São Marcos é o único CACON do Piauí, então eles documentaram a qualidade do atendimento, a velocidade dos atendimentos, a produção do São Marcos em atendimento. Os números de atendimento desse hospital são impressionantes realmente. E foi muito bom tê-los aqui. Sempre é uma troca muito rica, eles atestaram em loco a falta de insumos, garantiram o fornecimento desses insumos e por isso a gente consegue retomar os atendimentos imediatamente. O que seriam esses CACONs? CACONs são centros de alta complexidade em oncologia. São centros que atendem todos os tipos de câncer, enquanto que existem os centros menores que são os UNACONs, que são os centros que atendem apenas determinados tipos de câncer.
Como é que está a distribuição desses pacientes com relação aos outros hospitais? Não, entenda, a gente está falando dos 200 pacientes, aproximadamente 196 para ser exato, que estavam com tratamentos temporariamente interrompidos aqui no São Marcos. Eu não tenho acesso nem conhecimento aos pacientes que são direcionados para o Hospital Universitário ou para o Hospital Getúlio Vargas. Mas melhoraria ainda mais essa vazão aqui dentro? Melhoraria. O São Marcos é totalmente a favor, né? Eu acho que como cidadão, como médico, quanto mais descentralizado for o atendimento ao câncer, melhor. Quer dizer, é muito melhor que um paciente tenha atendimento em Floriano, tenha atendimento em Piripiri, tenha atendimento em Corrente, do que tem que se deslocar sempre para Teresina. Isso é sempre bem-vindo. O aparecimento de novos centros é uma boa notícia sempre. Agora, são centros menores, que têm uma capacidade de atendimento menor. Né? E o CACOM, que é o São Marcos no caso, vai continuar sendo um elemento central nesse atendimento de uma maneira geral. Para quem está em casa entender direitinho, como é que funcionam esses atendimentos aqui? Existe um tempo médio para o início desses tratamentos? Como é que é trabalhado isso junto ao paciente, cada caso? Não, os tratamentos de câncer são absolutamente individualizados. Mesmo os tratamentos, mesmo tipo de câncer em pessoas diferentes, vai ter sequências de tratamento completamente diferentes. Então, assim, as pessoas que estão aguardando, a regulação da Fundação Municipal de Saúde vai entrar em contato, vai encaminhar os pacientes são devidamente atendidos no São Marcos, e uma vez aqui dentro, a gente vai dar toda a celeridade possível para que esses tratamentos se iniciem o mais rapidamente possível. Com esse aporte que foi feito emergencial, estão assegurados todos os medicamentos, tudo vai seguir a partir de agora da melhor forma possível? Essa é uma boa pergunta. O Ministério da Saúde garantiu inicialmente, através da CESAP, quem vai fazer a aquisição de tudo e o fornecimento de tudo é a CESAP. Então, ele garantiu uma verba inicial para a CESAP, para que a gente possibilite a retomada imediata. E garantiu que, se forem necessários mais aportes, eles também ocorrerão. Mantidos esses aportes e garantido o fornecimento de materiais e medicamentos, o São Marcos vai atender todos da maneira mais célere possível. O hospital trabalha com essa possibilidade disso voltar a acontecer, essa suspensão? Nós torcemos para que não aconteça e eu acredito que não vai mais acontecer. A presença do Ministério da Saúde aqui, junto com todos os seus técnicos, foi muito importante para eles entenderem as particularidades do Estado, para eles entenderem o tamanho do trabalho que o São Marcos presta e a capacidade instalada que esse hospital tem. Fazer com que uma estrutura dessa pare é um desserviço à população. Quer dizer, então assim, todos os gestores públicos, isso foi uma mensagem muito forte dada pelo Ministério da Saúde, que é de responsabilidade de todos os gestores públicos garantir o funcionamento de uma casa que presta um serviço tão relevante para a população. Falando agora mesmo dessa estrutura que mantém uma rotina de atendimentos, qual é a capacidade de atendimentos aqui por mês, como é que funciona esse fluxo de pacientes? O São Marcos oferta para a regulação municipal, para a regulação da Fundação Municipal de Saúde, 50 novas vagas de tratamento de câncer por dia. Para você ter ideia, existem outros hospitais aqui que oferecem 8 vagas por semana, para a gente ter uma noção da diferença de capacidade. Então, o São Marcos tem capacidade de atender 50 novos casos de câncer por dia aqui. Então, realmente é uma capacidade instalada muito grande. Quer dizer, esse complexo hospitalar inteiro, ele se dedica a isso. Né? São mais de 2.000 funcionários dedicados a isso. Então, assim, nós temos o know-how, nós temos a estrutura. O que nos estava faltando realmente eram os insumos materiais. Uma vez garantidos esses insumos materiais, estamos de portas abertas, ainda bem. Doutor, obrigada pelas informações. A gente conversou com o Marcelo Martins, que é diretor técnico aqui do Hospital São Marcos, com essas informações, essa boa notícia a quem está nessa fila de espera para o início desses tratamentos contra o câncer. Uma fiscalização apreende produtos vencidos em óticas. Vejam essa reportagem a seguir. Chama a atenção dessa fiscalização é que são estabelecimentos que cuidam da saúde dos olhos e que ficam no centro de Salvador, área bastante movimentada. Um gerente de uma dessas óticas foi levado para a delegacia, ele prestou o depoimento e foi liberado em seguida. Agora, os investigadores da Delegacia de Defesa do Consumidor vão analisar toda a documentação e material apreendido para seguir com as investigações. Existe a suspeita de que essas óticas estariam aí fazendo propaganda enganosa dos serviços oferecidos à população.
São quase 3 meses de investigação e tudo começou a partir de uma denúncia do Conselho Regional de Oftalmologia, que fez essa denúncia na Delegacia de Defesa do Consumidor. Os investigadores, então, a partir disso, começou a reunir as provas e analisar o caso. E ontem eles fizeram essa apreensão de 3 frascos desse material que é usado para atingir lentes. Esses frascos estavam fora da validade e um deles também não tinha nem a data de fabricação nem a data de vencimento. Isso coloca em risco aí a saúde ocular desses pacientes que eram atraídos por essas publicidades lá no centro de Salvador e levados a fazer esses exames de vista. Mas a polícia, os investigadores aí da Delegacia de Defesa do Consumidor já apura, com mais rigor essa denúncia, reúne essas provas, analisa esses documentos e esse material para ver quem é o culpado e qual é também a multa que pode ser aplicada aí para essas 2 óticas que ficam no centro de Salvador. Essa fiscalização também contou com a participação do PROCON, que foi através dessa denúncia aí das propagandas enganosas, e a polícia vai seguir investigando, Camila, esse caso que chama bastante atenção porque, como eu falei, são óticas, São estabelecimentos aí que deveriam cuidar da saúde ocular das pessoas, dos olhos, mas que infelizmente estão funcionando sobre essas irregularidades que já estão sendo apuradas pela Polícia Civil. Tem café da manhã que não parece nada, só um café da manhã normal, mas tem um café da manhã com um jeitinho de almoço, ou seja, é basicamente parecido com um almoço. Isso foi destaque no Hora 1 da Globo de hoje. E vejam essa reportagem, vocês não podem perder. Pois é, te deixando um pouco com inveja, né, Amy? Mas uma inveja boa, porque eu sei que você, vez por outra, também aparece por aqui. A gente está falando ao vivo do Mercado da Torre, onde é tradição ter esse café reforçado. Olha só, tô aqui com o Marcos Cardoso, já tô com o meu prato aqui, mas tem mocotó, tem aqui bode, tem picado, tem galinha guisada, aí tem aqui carne guisada também, língua, tem umas frutas ali pra gente dar uma quebradinha. Tem uma rabada aqui também, tem rabada, queijo coalho, ovo cozido, macaxeira, inhame e uma grande novidade. Olha, cuscuz, só que cuscuz com rapadura. Você em casa já fez ou já provou isso? Pois é, diferente. Eu já estou provando aqui, claro, tem suco, tem ovo, tem um cafezinho bem passado, certo? Tudo isso aqui sempre muito bem servido. Eu estou aqui com o Naldinho, que é um dos que faz parte dessas preparações, porque vários restaurantes aqui fazem essa preparação. Naldinho, sempre quem vem aqui nesse horário, logo cedinho, é aquele pessoal que vem de um rolê da noite, ou então o próprio trabalhador que quer começar o dia já bem nutrido, né? Bom dia, Vieira, bom dia, Amy, bom dia a todos. Exatamente, o que nos procuram aqui são as pessoas que trabalham à noite, as pessoas que vêm da balada, vêm nos procurar, e nós estamos prontos a receber aqui a todos. Com as raízes, inhame, macaxeira, cuscuz, arroz, temos as proteínas, língua de boi, carne de boi, mocotó, rabada, enfim. É um cardápio bem recheado daquele raiz, é um almoço antecipado. É um almoço antecipado, um café da manhã bem raiz. Ah, legal. E além de falar com o Naldinho, a gente vai aproveitar, eu vou sair um pouquinho aqui da mesa, porque eu estou vendo que tem uma família aqui e que já está se degustando. Bom dia, pessoal. Com licença, estou vendo que já se fizeram nesse horário da manhã, num cafezinho bem reforçado. Esse café reforçado faz diferença no resto do dia? Ajuda muito. Já deixa você bem suprido até. Nesse café, o que é que você mais gosta de comer aqui? O típico cuscuz. Meu amigo, se um café da manhã desse, se não tiver o cuscuz, a gente não fez nada. E a senhora, deixa eu passar para cá para falar melhor. A senhora gosta mais de comer o quê num café reforçado como esse? São as raízes, inhame, ou é o cuscuz mesmo, é o quê? É cuscuz, macaxeira, um pouquinho de cada. E das proteínas, o que que fica melhor? Uma galinha guisada, uma carne assada, vai muito bem. De manhã já cai bem demais, né? Já deixa você sem fome para até meio-dia. Eita, coisa boa, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia, bom apetite. Olha aqui, mais um senhor. Muito bom dia, meu querido. Café reforçado nesse horáriozinho da manhã faz diferença para o resto do dia? Faz, porque a gente trabalha e tem que estar bem nutrido. Eu tô vendo aqui macaxeira, carne guisada, porque aí fica forte logo de manhã. Já.
Já se garante no dia? Já se garante. É quase um almoço antecipado? É o pré-almoço. Tá certo, querido. Bom apetite pro senhor. Pois é, então, é o seguinte, a gente conversou com o pessoal e eu tô aqui em meio a esse banquete, na verdade é um banquete, olha só. E aí, eu vou te deixar com mais gostinho, né, você e quem tá assistindo. Lamentar que vocês vão ficar aí na vontade, mas é só vir aqui no Mercado da Torre que dá para matar esse desejo, né? Enquanto isso, eu e o Cardoso, que é quem tá aqui comigo, a gente vai aproveitar um pouquinho esse banquete, tá? Tchau, encostando já o microfone aqui, fica na vontade. Tchau. Tá certo, Vieira. Obrigada. Depois de mais um intervalo, você vai ver outras reportagens. Em instantes, você vê o Jornal do Nordeste na tela da sua casa. Fiquem ligados. Kaká é inquestionável. Já ganhou tudo, sem desmanchar o penteado. É desejado, marcante, referência de elegância. Nem suas roupas se atrevem a ficar amassadas. Kaká poderia simplesmente cheirar a Kaká, mas escolheu o novo Malbec Eau de Parfum. Se até quem é inquestionável usa, imagine você. Vamos lá, João. Chega pra trabalhar. Vamos lá. Depois a gente conversa, tá certo? No finalzinho. Legal. Ô, João. Ô, João. João? Xisco daqui, criatura. Tem coisa que acompanha a gente de lá em lá. Vitarella é uma delas. Vitarella, tudo lá tem Vita. A chance do seu cachorro desenterrar um tesouro no quintal é de 1 em 1 bilhão. De você pegar 2 pelúcias ao mesmo tempo na máquina de garra é de 1 em 37 milhões. E de ganhar um carro no primeiro encontro é de 1 em 50 milhões. Mas a chance de ganhar na promoção IP é bem maior. São milhares de prêmios que você pode ganhar na hora. E 1 milhão no final da promoção. Promoção IP. Compre, cadastre, participe. Sorrir é um ato de cuidado. Um sorriso cuida de você. Por isso, na Colgate, ensinamos sobre saúde bucal a milhões de crianças nas escolas, para cuidar do que mais importa desde cedo. Todo final de semana é bom, mas para deixar ainda melhor, nós trazemos a informação e o jornalismo com ética e credibilidade a serviço do telespectador. A edição com João Vitor Liberato traz jornalismo a cada minuto, informando os fatos importantes do dia. Jornalismo imparcial, jornalismo com ética e credibilidade aqui na DMTV. Você vai ver as reportagens, os casos e os fatos importantes que acontecem todo sábado, aqui na telinha da DMTV. Voltamos de mais um intervalo comercial, seguindo com outros assuntos. A cidade de João Pessoa registra mais de 60 milímetros nas últimas 6 horas em João Pessoa. Tem a chuva intensa até o fim do dia de hoje, de acordo com o IMET, tá? Então, essas 11 cidades aí estão com esse alerta laranja, incluindo a capital. É importante a gente transmitir aqui quais foram os bairros, né, que mais registraram intensidade de chuva. Manaíra, com 60 milímetros, que foi o bairro onde houve maior concentração de chuva. Grotão, com 15,4, Cuiá, 10,8, Cristo, 13,2 e Altiplano, que foi o segundo a chover mais, 17,6, né? Deixa eu aproveitar para mostrar como é que está a situação aqui, aqui em frente à CBTU. Bom, a gente já não está mais nem enxergando, nem visualizando passageiro ali onde tem aquela parada de ônibus, né? Os passageiros, eles foram mais adiante, né? Os ônibus, inclusive, estão parando
mais adiante, cerca de 50 metros da primeira parada, né, eles estão parando ali, né, os passageiros inclusive adiantaram mais para que eles não se molhem, né. Agora a chuva deu até uma trégua, mas a gente está vendo, né, o tempo bastante cinza mesmo, as nuvens bem baixas, carregadas. Daqui a pouco provavelmente vai chover aqui na capital, né, mas olha só a quantidade de água aqui. Alguns motoristas de carro de passeio, né, carros baixos, insistem em passar por aqui, né? Outros já preferem voltar mesmo, né? Não querem arriscar, motociclistas aí passando, né? Por enquanto nenhum carro ficou, mas eu me informei aqui com o pessoal de um posto de combustível, que é onde a gente está abrigado, que horas que começou a inundar mesmo. E aí os funcionários disseram que por volta das 3 horas da madrugada, aí sim, que essa água tomou conta aqui da frente da CBTU. A gente sabe perfeitamente que quando há uma chuva mais intensa, né, um alerta laranja como esse, né, para o dia todo de chuva aqui na capital, a gente sabe que acaba inundando aqui esse trecho. É um problema crônico que precisa, claro, ser resolvido, né? Precisa aí de uma atenção dos poderes públicos para uma solução definitiva, né? Aí é sempre assim, os passageiros enfrentam esse problema, passageiros de ônibus, aí precisam ir mais para frente mesmo para conseguir garantir o transporte público, que ainda passa por aqui, porque também, né, eles são mais altos e ainda conseguem passar por este trecho alagado. Não só a Paraíba tem o registro aí de fortes chuvas para o dia de hoje, mas também os estados de Pernambuco e Alagoas, né? Inclusive a gente trouxe ontem, né, esse mapa aí, já mostrando a intensidade de chuva prevista no Jornal Nacional, né? Então a gente já estava esperando aí essa intensidade e agora a gente está reafirmando na prática aí o quanto tem chovido e a expectativa de mais chuva para o dia todo de hoje. Amy, é com você. Silvinho, o que a gente espera é que dê tempo, pelo menos nessa chuva, para a água escoar, porque infelizmente o que a gente tem visto é que a gente precisa contar com a natureza. Porque com a infraestrutura a gente está vendo que não dá para contar em muitos pontos de João Pessoa, da região metropolitana também. Em Cabedelo a gente sabe que em algumas áreas, quando chove, Santa Rita, Bahia, também tem pontos que sempre alagam. É o caso do Varadouro. E isso aí é questão de estudo, de urbanização, do que é que está acontecendo para que as pessoas possam ter o mínimo de dignidade em um dia de chuva. Porque aí não tem como o passageiro pegar o ônibus dentro d'água. Vai fazer como? Vai de bote? Já tem carro aí com dificuldade. Silvinha, a gente vai continuar acompanhando. Obrigada, tá, pelas informações. Aliás... Falando em clima e tempo, vamos conferir a previsão do tempo de algumas cidades do Nordeste. O clima no Recife agora está predominantemente ensolarado, com 28 graus Celsius. A sensação térmica do clima está 30 graus. A chuva na cidade é 0%, até agora sem chuvas. O vento é aproximadamente 19 km por hora. A umidade é 65% e a qualidade do ar está boa. O clima em João Pessoa agora está predominantemente nublado, com 27 graus Celsius. A sensação térmica do clima está 30 graus. A chuva na cidade é 20%. O vento é aproximadamente 21 km por hora. A umidade é 75% e a qualidade do ar está boa. O clima em Fortaleza, capital do Ceará, agora está ensolarado com 28 graus Celsius. A sensação térmica do clima está 31 graus. A chuva na cidade é 20%. O vento é aproximadamente 19 km por hora. A umidade é 77% e a qualidade do ar está boa. O clima em Eusébio, no Ceará, agora está predominantemente ensolarado com 28 graus Celsius. A sensação térmica do clima está 32 graus. A chuva na cidade é 30%. O vento é aproximadamente 18 km por hora. A umidade é 75% e a qualidade do ar está boa. O clima em Teresina, no Piauí, agora está parcialmente ensolarado com 34 graus Celsius. A sensação térmica do clima está 37 graus. A chuva na cidade é 0%. O vento é aproximadamente 11 km por hora. A umidade é 46%.
O clima em Natal, no Rio Grande do Norte, agora está com chuva leve e com 25 graus Celsius. A sensação térmica é de 28 graus. A chuva na cidade é 50%. O vento é aproximadamente 18 km por hora. A umidade é aproximadamente 88%. Vamos agora para mais um intervalo rapidinho. Voltamos já já com mais informações e serviço ao telespectador. Fique ligado e não perca nosso Jornal do Nordeste. É mês de férias no Mac. E tem Economac em edição limitada com Big Mac ou Mac Chicken. Você escolhe um deles com Mac fritas e refri e ainda pode escolher um acompanhamento. São 4 itens por apenas R$ 24,90. Economac com Big Mac ou Mac Chicken por tempo limitado. Compensa demais. Quando um gesto é de carinho, ele nunca é pequeno. E é assim, com pequenos gestos, que a vida fica mais doce. Doutor Oetker. Pequenos gestos fazem a diferença. Vamos lá, João. Vamos trabalhar. Vamos lá. Depois a gente conversa, tá certo? No finalzinho. Olha aqui, Ô, João. Ô, João. João? Xista daqui, criatura. Tem coisa que acompanha a gente de lá em lá. Vitarella é uma delas. Vitarella, tudo lá tem Vita. Como você já sabe, o Splash é o melhor lugar para o seu lazer em família, com muita diversão e total segurança. Aqui você pode fazer seu churrasquinho e ainda curtir nossos shows infantis no fim de semana. Estamos abertos todos os dias das 8 às 16 horas com estacionamento gratuito, em Abreu e Lima, bem atrás do Hospital Miguel Arraes. Vem pra cá, o Splash é lugar de gente feliz. Chegou o último saldão de férias do Recife Outlet. Até 50% off em grandes marcas, com descontos imperdíveis. São apenas 3 dias de ofertas, de 24 a 26 de julho. Essa é a oportunidade que você estava esperando. Sorrir é um ato de cuidado. Um sorriso cuida de você. Por isso, na Colgate, ensinamos sobre saúde bucal a milhões de crianças nas escolas, para cuidar do que mais importa desde cedo. Todo final de semana é bom, mas para deixar melhor ainda, nós temos a solução. A música que você sempre ouve na Rádio DMP está também no nosso programa Rádio DMP Clip Show. Aqui você ouve sua música e ritmo favorito no seu jeito. Tem MPB, música sertaneja, funk, músicas antigas do seu tempo, hip hop, trap, blues, jazz, frevo, forró e muito mais. Não perca! Todos os sábados às 9h30 da manhã e nos domingos em horário alternativo. É só na DMTV. Voltamos mais uma vez com o Jornal do Nordeste, com toda a informação e a credibilidade que você precisa no seu dia a dia. Agora vamos falar de um assunto que tem sim a ver com esportes. O time maranhense Balsas se despede da competição em jogo contra o Vasco, na cidade de São Luís. O time do São Caetano venceu de 14-1 para Balsas. A goleada do São Caetano contra o Balsas valeu pela 14ª rodada da fase classificatória da 2ª divisão da Liga Nacional de Futsal. Os 14 gols do São Caetano foram esses aí, marcados por Pietro Silva, Maurício, Gabriel, Yuri, William, Índio, Marcelo Araújo e Segala. O único gol do Balsas foi de Caio Balada. A equipe maranhense está desclassificada e segue na lanterna da competição com apenas 4 pontos. Por outro lado, o São Caetano assumiu a liderança com 30 pontos e um jogo atrasado ainda. A equipe de São Paulo volta a jogar no domingo contra o São Lourenço, em Santa Catarina, enquanto o Balsas recebe o Vasco da Gama na próxima quarta-feira. O jogo de despedida do Balsas vai ser 8 da noite no Ginásio Castelinho. É isso, né? Uma campanha péssima do Balsas na LNF, a gente chama de LNF Silver, né? LNF 2ª Divisão.
14-1 para o time do São Caetano, que é o líder com um jogo a menos, inclusive. O São Caetano tem um jogo atrasado. E o próximo jogo do Balsas, como disse aí, vai ser contra o Vasco na quarta-feira da próxima semana, 8 da noite, no ginásio Castelinho, se despedindo da competição. Para quem quer programar um passeio diferente no fim de semana, já pode botar na tua agenda. A Feira Vegana vai reunir gastronomia, brechó e artesanato em uma só feira. Veja a reportagem sobre essa feira que vai acontecer. Olha só, quem procura uma programação diferente aí para este sábado, já pode anotar aí na agenda. Uma feira vegana aqui em São Luís que vai reunir gastronomia, artesanato e brechó. A Nice Ribeiro vai trazer programação completa, todas as informações para a gente. Nice. Vamos lá, Cabalau. Vocês aí de casa sabem qual é a diferença entre vegano e vegetariano? Pois é, a gente começa a nossa conversa falando sobre isso e, claro, das possibilidades de você conhecer um pouco mais sobre isso. Por isso eu recebo aqui a Daniele Cerqueira, que é vice-coordenadora do Núcleo SVB, que é uma ONG que trata especificamente desse assunto. Bom, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Bom Dia Mirante para conversar com a gente. Bora começar então explicando aí qual é essa diferença entre vegano e vegetariano. Bom dia a todos. Bom, essa é uma dúvida bem comum, né? A diferença sobre o que é vegano e o que é vegetariano. Então, a questão básica é, o vegetariano, quando a gente fala em vegetarianismo, estamos falando apenas de alimentação, que é aquela alimentação que retira os ingredientes das carnes animais do prato, né? De forma bem geral. E quando a gente fala de veganismo, vegano, a gente fala de um estilo de vida que vai para além da alimentação. Então, inclui vestuário, opções de lazer, enfim, todas as áreas da vida. Você estava me explicando há pouco nos bastidores que a ONG faz uma espécie de curadoria, porque esse é um mercado em expansão também, né? Vocês querem promover o que por meio desse evento? O que é essa feira? Explica pra gente. Então, a Sociedade Vegetariana Brasileira, ela tem atuação em todo o Brasil e aqui em São Luís ela tem um núcleo, né? E a gente trabalha promovendo a alimentação vegetariana estrita, que é a alimentação vegana, tá? E uma das frentes do nosso trabalho aqui em São Luís é promover feiras veganas. Então, a gente faz a curadoria de expositores locais, só marcas locais aqui de São Luís, né, que fazem produtos que não tem nada de composição, né, de ingredientes de origem animal. Então, todos os expositores que participam dessa feira com a gente, eles vão lá vender os seus produtos 100% feitos de plantas. Qual que é a importância de um momento como esse, né? Reunir todo mundo num espaço para que as pessoas conheçam também esse trabalho, para a economia dentro desse setor. Então, como você disse, é um mercado que está em expansão no momento, né? E aqui em São Luís é bem inflamado atualmente, né? Nós, inclusive, vamos fazer a maior feira vegana que já fizemos, que com mais de 50 expositores, para você ter uma noção. Então, tem muita gente trabalhando com isso e é muito importante o nosso trabalho como ONG, que o nosso foco é justamente essa promoção, né? Ajudar esses expositores, que são pequenos empreendedores também, a desenvolver o seu trabalho e a fazer chegar na sociedade esses produtos também. E aí, qual vai ser a programação amanhã? Então, amanhã a Feira Vegana vai acontecer lá no Parque Rangedor, das 16 até as 22 horas, com mais de 50 expositores. E aí a gente está falando não só de comida vegana, né? Mas também de artesanato, vestuário, vai ter brechó, várias marcas e tudo que vai ser vendido lá é 100% vegetal. A partir de que horas? Das 16 às 22 horas. Pronto, então tá aí, fica o convite. Obrigada, Daniele. Começou a chover aqui também. Brincava lá, volto com você. Obrigado, Nice, pelas informações. Tá aí, programa diferente para alguns, para outros. Tá dentro da normalidade, da rotina, né, de ser vegano. É isso, e agora tem... Nós recomendamos também outras dicas de shows e lazer para aproveitar muito nesse final de semana. Fala, meus amores! Sou Bruna Leão, cantora da banda Lapada, e nesta sexta-feira, dia 24 de julho, temos um encontro mais que marcado no 100% Brasil Lounge, juntinho com a banda Punk e Brega, Marcílio Montier e DJ Júnior 100%. E claro, você é o meu convidado especial. Alô, meus amigos, aqui é o cantor Marcelo Andrade e eu quero convidar todos vocês para nessa sexta-feira no Clube das Pais vai estar Didi da Paixão, Orquestra das Pais e Marcelo Andrade. Vocês são nossos convidados. Vem dançar com a gente! Olá, gente. Eu me chamo Rosimeire Carlos e gostaria de convidar a todos vocês para estarem presentes no recital de encerramento do workshop Pernambuco Operante. Esse recital acontecerá nesta sexta-feira, 24 de julho, às 19h30, na primeira Igreja Batista Nacional de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes.
Alô, meu Recife, quem tá falando aqui é Fit, eu que sou artista daqui da cidade. Tô vindo fazer um convite muito especial para você, porque daqui a pouquinho eu faço o meu show Transespacial no Teatro do Parque. Quero vocês comigo. Alô, galera, aqui quem fala é Gel Rodrigues. Nessa sexta-feira estarei fazendo o melhor da MPB aqui no Tradição. Eu sou Auriceia Fraga. Comemorando este ano os meus 50 anos de teatro, vou apresentar nos dias 24 e 25 deste mês, no Teatro Apolo às 19h30, o espetáculo Não Se Conta o Tempo na Paixão. Conto com a presença de vocês. Eu vim fazer um convite super especial para vocês. Neste sábado, dia 25, vai haver uma oficina de Cupcake Kids e a atração Trupe da Alegria para animar a tarde da criançada. No dia 25, nesse sábado, a Cia Dois Ensina vai contar uma história de amor diferente, Matheus, lá no 22º Festival de Teatro para Crianças, no Teatro do Parque, às 16 horas. Queijo e goiabada, um Romeu e Julieta com gostinho pernambucano. Carol Levi do lado de cá. E estou passando aqui para avisar vocês uma boa notícia. Dias 25 e 26, às 16 horas, eu estarei no Sesc Casa Amarela com o meu espetáculo Conto de Casa. Eu espero todo mundo lá pra gente ouvir histórias, cantar, brincar, se divertir bem muito. Queremos convidar vocês para assistir o nosso espetáculo A Princesa dos Mares. No dia 26 de julho, às 14 horas, no Teatro Beberibe. Venham nos assistir! Venho convidar vocês para vir brincar de circo, que vai acontecer no Shopping Carpina, dia 26 de julho. Vem-se embora brincar com a gente, vai ter uma piscina, vai ter apresentação, vai ser incrível. Então vem-se embora no Shopping Carpina! Olá, pessoal! Vocês querem brincar na neve? Esperamos vocês no dia 26 de julho, às 16h30, no Teatro Beberibe. Venham se emocionar, hein? O Reino Congelado! Venham nos assistir! O Jornal do Nordeste fica por aqui. Mais jornalismo, informação e credibilidade a serviço do telespectador você acompanha amanhã. Aproveita para passear no shopping, fazer compras, prestigiar os shows e os espetáculos mais emocionantes. Assistir um filme no cinema, fazer o que é bom fazer nesse finalzinho de semana. Acompanhar nossos programas a cada hora do dia e curtir o sextou, já que hoje é sexta-feira e já está chegando o fim de semana. E você tem tempo suficiente para aproveitar muito esse fim de semana e acompanhar também os nossos programas. Fiquem ligados e não esqueça de acompanhar nossos programas a qualquer hora do dia. Tenham uma ótima sexta-feira e também um ótimo fim de semana. E aproveita para fazer essas coisas. Tchau, tchau! E você tem um grande encontro marcado comigo nas notícias importantes do Nordeste.